forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Amém. Bom dia, igreja. Vamos continuar estudando mais uma lição do nosso trimestre. Hoje a lição de número 11, que tem por título Uma Confissão Alicerce, a base para a edificação da igreja. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a Ele orientação. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, te agradecemos por mais uma semana de bênçãos, te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque cuidas de cada um de nós, mesmo em tempos difíceis que estamos enfrentando. Que o Senhor possa, ó Pai, nos dar um espírito de sabedoria, de entendimento para entender a tua palavra e para guardar no nosso coração e para praticar a tua palavra. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. A lição de hoje fala sobre uma confissão alicerce. É sobre um acontecimento famoso quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo falava a respeito dele, o que os discípulos pensavam a respeito dele, e está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Vamos ler o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus,
e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus começa esse diálogo com seus discípulos. Devemos lembrar que somos também discípulos de Jesus. Jesus também pergunta para mim e para você: quem é Jesus para você? Quem você diz que é Jesus na sua vida? Eu e você poderíamos responder: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Filho do Deus de amor. Eu e você devemos praticar o amor de Cristo em nossas vidas. Se Ele é para nós o Filho do Deus vivo, e nós sabemos que Deus é amor, devemos praticar esse amor nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária, com o nosso próximo. Com isso estaremos declarando o que Pedro também declarou: que Jesus é o Filho do Deus vivo, Filho do Deus de amor, e isso deve se transformar em prática nas nossas vidas. Jesus e seus seguidores estavam caminhando ao longo do Rio Jordão, perto de Cesareia de Filipe, uns 40 quilômetros aproximadamente do Mar da Galileia. 40 quilômetros é a distância, mais ou menos, daqui até Pirassununga. Jesus viajava muito com seus discípulos. E essa cidade cultuava um deus grego, Pan. Vimos nas cartas do Apocalipse como aquelas igrejas tinham vários deuses pagãos. Na região aqui da Galileia também tinha. Cesareia foi batizada por Filipe, o tetrarca, em honra a si mesmo e em honra ao imperador César Augusto. Por isso Cesareia é o nome da cidade onde eles estavam. Mateus e Marcos relatam que os discípulos estavam indo para essa região. Lucas diz que, estando ele orando à parte, achavam-se presentes todos os discípulos. Nesse contexto, inicia-se o diálogo de Jesus com os 12. Jesus agora está afastado das multidões, das controvérsias com fariseus, escribas, outros adversários, das demandas diárias que recebia, de todos que o buscavam para serem curados e libertos de opressão demoníaca. Nesse ambiente de oração privada, ele chama aqueles que estavam mais próximos. Você está sempre próximo de Jesus? Nós estamos próximos de Jesus? Devemos refletir se estamos próximos, bem perto daquilo que ele nos ensina. Se estamos bem próximos daquilo que ele espera de nós. Daquilo que ele espera de mim e de você, como igreja, como discípulos seus. Aí Jesus questiona os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? No versículo 13. Essa pergunta de Jesus já carrega uma identificação. O Filho do Homem. Jesus mesmo se refere a si mesmo várias vezes como o Filho do Homem. É a identificação que Jesus atribui a si mesmo com maior frequência. Essa nomeação identifica Jesus como Filho de Deus e como Rei ungido por Deus para dominar sobre as nações e receber a adoração dos povos. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas por aí dizem que eu sou? As opiniões em relação à identidade de Jesus estavam divididas. Alguns achavam que ele era João Batista, ressuscitado dentre os mortos. Esta era a percepção, por exemplo, de Herodes Antipas. Está lá em Mateus 14:2, onde ele achava que João Batista, depois de morto, tinha ressuscitado.
Os que achavam que era Elias o viam como precursor do Messias, que ainda estava por vir. Escritos apocalípticos judaicos diziam que seriam necessários vários precursores antes da chegada do Messias. Só Mateus menciona Jeremias. Segundo as respostas das pessoas, Jesus era um enviado de Deus, um profeta, comparando-o àqueles profetas intrépidos do Antigo Testamento, que denunciavam os reis perversos e rebeldes. Sim, de fato, Jesus anunciava a palavra de Deus, mas ele está buscando uma resposta que só pode ser dada caso Deus revele o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, como está registrado lá em Colossenses 1:26. O povo não havia reconhecido que o Filho do Homem já andava entre eles há cerca de 30 anos, e pouquíssimos o reconheceram como o Messias. Ele não estava apenas falando a palavra de Deus contra os governantes perversos da época. Ele era o rei, enviado por Deus, que veio vencê-los, despojando os principados e as potestades, publicamente os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz, como está em Colossenses 2:15. Aí quando Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus questiona mais uma vez os discípulos, só que dessa vez a pergunta é, mas vós, os outros dizem isso ou aquilo de mim, mas vocês, que são meus discípulos, quem dizem que eu sou? E a pergunta foi feita a todos os discípulos ali. É a mesma pergunta que Jesus continua fazendo para mim e para você hoje. Pedro se levantou como porta-voz do grupo, o que acontece muitas vezes. Pedro era o porta-voz dos discípulos. E a confissão direta de Pedro a respeito de Jesus foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele contexto amigável, Pedro confessa a verdadeira identidade de Jesus. No entanto, o tempo viria em que essa confissão deveria ser dada diante das autoridades, que seriam representantes das portas do inferno e que teriam como objetivo impedir esse reconhecimento. Como está lá em Atos 4:1, de 1 a 21, em Atos 5, de 17 a 32. E Simão Pedro declara que Jesus é o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Em muitos momentos, as coisas que Jesus dizia e fazia deixavam os discípulos confusos sobre a equivalência entre ele e Deus. A designação Filho de Deus remete à aliança feita entre Deus e Davi, em 2 Samuel 7. No versículo 14 está escrito: eu lhe serei por pai e ele me será por filho, indicando que o rei estava em uma relação especial com Deus, sendo um representante do povo. Jesus é da descendência de Davi, portanto, filho de Deus, enviado como rei para reinar sobre um povo e fazer dele um instrumento para avançar seu reino no mundo que jaz no maligno. No Evangelho de Mateus, aqui no texto, capítulo 16, versos 17 a 19, quando Jesus está respondendo a Pedro, quando ele confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele tem uma palavra também para Pedro. E tem uma palavra também para mim e para você, que somos discípulos dele. Se Pedro havia respondido corretamente que Jesus era o Messias, Jesus tinha uma palavra para Pedro, assim como tem para mim e para você. Primeiro, que Pedro é bem-aventurado por reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo. Segundo, sobre qual fundamento o povo do Messias será edificado, no verso 18. E terceiro, a autoridade dada a esse povo para fazer avançar o reino do Messias no mundo. No verso 17, o mestre afirma que Simão é bem-aventurado por saber a verdade sobre Jesus, uma vez que essa foi uma revelação dada pelo Pai Celestial. Jesus havia dito isso quando, após proferir seus juízos contra as cidades impenitentes, lá em Mateus 11, de 20 a 24, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste
aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Em Mateus 11, de 25 a 26. A revelação de que Jesus é o rei que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, está lá em Salmos 9:8, também em Atos 17:31, é prerrogativa divina. Esse conhecimento não é obtido mediante carne ou sangue, opiniões e especulações humanas. Antes, Deus Pai, em seu desígnio secreto, dá a conhecer essa verdade apenas àqueles que ele deseja, visto que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, como está lá em Romanos 9:16. No verso 18, a declaração de Jesus, tu és Pedro, faz um paralelo com a confissão de Pedro sobre Jesus, tu és o Cristo. Agora que Pedro, pela revelação divina, identificou o Messias, Jesus diz quem Pedro é. O jogo de palavras aqui no grego, entre o nome de Pedro e a palavra pedra, faz sentido somente se Pedro é a rocha e se Jesus está prestes a explicar o significado dessa identificação. Dentro do cristianismo, há 3 interpretações dessa passagem. A primeira identifica Jesus como a pedra, a segunda identifica Pedro como a pedra e a terceira identifica a confissão de Pedro como a pedra. Geralmente a igreja tem preferido a última, a confissão de Pedro como sendo a pedra, porque a partir dessa confissão foi fundada a Igreja dos Apóstolos. A igreja hoje, a Assembleia de Deus, dos discípulos de Cristo, é constituída por um povo que está em continuidade com o povo de Deus da velha aliança. Esse povo do Messias, que está iniciado com os 12 apóstolos, enfrentaria oposição. Contudo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O sentido é que as portas do inferno não resistirão contra a igreja. As portas da morte não dominarão ou destruirão a igreja. Esse povo não ficará na defensiva, amedrontado, assim como eu e você não devemos ficar amedrontados com as ameaças deste mundo. No verso 19, quando Pedro recebe as chaves do reino dos céus, as chaves são a proclamação do perdão dos pecados, que faz da pessoa que confessa um embaixador e torna a igreja uma embaixada de Cristo em território inimigo, que é o nosso mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas o que exatamente se refere a esse ligar e desligar? Jesus disse aos mestres da lei, ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmo não entrastes e impedistes o que estavam entrando, lá em Lucas 11:52. O poder das chaves consiste em declarar o que pertence ou não ao reino de Deus. Essa autoridade foi dada aos apóstolos e à igreja, edificada sobre o testemunho dos apóstolos. Eu e você somos a igreja. A chave de entrada no reino dos céus, ou seja, a proclamação do evangelho, da salvação em Cristo Jesus, continua em nossas mãos, na minha e nas suas mãos. Né? Devemos continuar sem medo, sem temor, proclamando o evangelho de Cristo, porque essa chave que abre as portas para a salvação de todo aquele que crê, está nas mãos de todo discípulo de Jesus. Jesus diz, ao longo da palavra, mais algumas coisas a respeito dele mesmo. Ele diz, por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Você pode dizer que Jesus é a videira e você é um ramo? Porque se você sair do centro da palavra de Cristo, ou seja, se o ramo sair da videira, um ramo não pode dar fruto. Eu e você estando fora do centro da vontade de Deus, não podemos dar fruto. Para continuarmos dando fruto, precisamos estar ligados na videira que é Jesus. Estar ligado
na videira, que é Jesus, significa estar coadunado com aquilo que Ele ensina, com a vontade dEle, com aquilo que Ele requer de mim e de você. Quando eu trato as pessoas com gentileza, assim como Ele tratava a todos, quando eu trato as pessoas com amor, com carinho, com compaixão, eu estou ligado na videira, pois estou fazendo exatamente aquilo que Ele ensinou. Quando você trata as pessoas com amor, com calma, quando você dá tempo às pessoas, dá do seu tempo às pessoas, porque o tempo é uma das maiores expressões do nosso amor, o tempo que dedicamos a alguma coisa. Quando damos tempo ao nosso próximo, quando nos preocupamos com a pessoa, com o irmão próximo de nós, com os irmãos da igreja, quando oramos por eles, quando gastamos o nosso tempo para interceder pelos doentes, pelos enfermos, pelos carentes, estamos ligados na videira, que é Cristo. Cristo é o Filho do Deus vivo, do Deus de amor. E devemos agir assim em nossa vida para que sejamos aprovados até o dia da sua volta. Amém, irmãos? Uma boa semana a todos, com a graça de Deus.